Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Área Z no nosso projeto Neosobrevivência. E nesse vídeo de hoje vamos abordar aí um tema que foi colocado inclusive em enquete aqui na comunidade do canal sobre qual assunto vocês gostariam que eu tratasse aqui no canal. E o assunto mais cogitado nessa enquete foi os equipamentos básicos de sobrevivência, né? Isso no contexto geral, só que para trazer esses detalhes para vocês, eu vou fazer vídeo a vídeo, nós vamos abordar aí ponto a ponto dos equipamentos básicos para sobrevivência e, é claro, abordando com os pés no chão de uma forma realista e considerando os pontos possíveis e também impossíveis. E a ideia é trazer para vocês as coisas de forma básica, sem exagerar ou sem fantasiar demais aí na questão dos equipamentos e na questão da preparação. Esse é um vídeo que a comunidade escolheu. E é claro que vai ser mais de um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre abrigo e nos próximos vídeos da parte de equipamentos básicos nós vamos abordando os outros pontos. Então, se você curte, você escolheu esse tema e você chegou agora no canal também e gosta desse tema, vem comigo e vamos falar um pouquinho sobre abrigo em questão de sobrevivência. Cada habilidade é uma arma na mão. Você sabia que em uma situação de emergência, o solo e o ambiente podem roubar mais calor do seu corpo do que o próprio fio do ar? É por isso que o abrigo é um dos pilares fundamentais da sobrevivência. E quando nós falamos de abrigo em questão de sobrevivência, existem pontos em questão de equipamentos a se considerar, equipamentos que vão proteger você em diversas situações. É claro que na questão da preparação, quando nós estamos dentro da nossa casa, que está preparada, nós temos uma variedade muito grande de equipamentos que podem auxiliar. Afinal de contas, você estará na sua casa, num local protegido, um local que você preparou, que é muito mais fácil de executar essa preparação. Uma das questões que pegam muito firme na hora de falar sobre abrigo é justamente quando você é obrigado a abandonar a sua residência e sair para o externo, buscando socorro, buscando ajuda ou aguardando um resgate, né, para que você seja salvo de uma situação de risco. Existe o ponto a se considerar: se você tem a possibilidade de carregar mais equipamentos numa eventual saída de emergência, suponhamos que você tem um veículo para fazer essa saída e você consiga se deslocar com esse veículo, você com certeza vai conseguir levar, por exemplo, muito mais recursos com você. Ao contrário de uma saída em que você não consegue carregar muitas coisas, o que vai estar restrito a uma mochila ou uma mala no máximo com alguns equipamentos. É aí onde a coisa pega e fica mais complicada, porque daí existe o controle do quanto você pode carregar e o que basicamente seria útil para ajudar você numa situação dessas, em que você tem poucos recursos que você pode levar, poucos equipamentos e equipamentos que de fato sejam eficientes e vão ajudar você numa situação de emergência. E além de tudo isso, a gente tem que considerar também a quantidade de pessoas que estarão envolvidas nessa evasão, buscando por socorro, se direcionando a um lugar seguro ou mesmo se ficarão ilhadas em algum lugar esperando, aguardando um possível socorro. Essa quantidade de pessoas também vai influenciar na possibilidade de levar equipamentos e da quantidade desses equipamentos. Mas vamos considerar o fator para uma pessoa e a partir desse precedente você vai calcular o que você levaria ou não, dependendo da possibilidade de quantas pessoas são e a capacidade de coisas que essas pessoas podem carregar com elas. E um fato que deve ser considerado também, e eu saliento isso aqui para vocês, para nós pensarmos com a questão mais real possível. Tá? Existem situações de emergência em que você vai buscar uma casa de um amigo, uma casa de um familiar, então necessariamente você não precisaria levar até mesmo tantos recursos. Você tem um outro local seguro para que você possa ir até esse local. E lá vai estar resolvido, a princípio, no primeiro momento, a tua situação de risco. E isso seria muito mais fácil e é geralmente o que acontece em situações de emergência. Você vai buscar abrigo com um familiar, com um amigo, alguém que vai receber você e vai te dar uma estrutura para te ajudar naquele período difícil. Ou se não for a casa de um amigo, por exemplo, a pessoa vai buscar um hotel ou a pessoa tem um outro local
em que a pessoa pode ir, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma propriedade na cidade e tem às vezes uma propriedade retirada que está num outro local seguro, que também é uma possibilidade. E isso, se você tem uma segunda propriedade, o ideal é que você tenha recursos já nesse local, nesse seu segundo local. E também devemos considerar que muitas pessoas em situações de emergência, que ficam desabrigadas, elas vão para abrigos, tá? Abrigos aí literalmente do governo, para auxiliar as pessoas que ficaram ali sem moradia, que ficaram desabrigadas, ou mesmo para deslocar essas pessoas de áreas de risco, pessoas que muitas vezes não têm para onde ir. Mas aonde que entra a questão dos equipamentos de sobrevivência com relação a abrigo, então, nessa questão? Porque sim, podem acontecer situações em que você fique, por exemplo, ilhado num local, ao exemplo de uma inundação, e você tenha que esperar por resgate. Quer dizer, você não tem como se deslocar desse local, ou mesmo você consegue chegar em um local e ali você fica ilhado e não consegue sair. Então você vai ter que resistir nesse local até receber o socorro necessário. E é claro que nós vamos falar aqui sobre frio e sobre umidade, porque o ambiente ele se torna um grande inimigo, principalmente dependendo da situação de emergência, quando envolve crises climáticas, por exemplo, ou catástrofes climáticas. E mesmo aqui a gente falando sobre frio, tem que considerar também, ao mesmo tempo que o frio é um inimigo, o ambiente é um inimigo seu durante uma situação de emergência, a questão do calor também pode se tornar uma grande inimiga dependendo do bioma da região e qual que é a situação ambiental do local. E para isso, inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre a questão do calor massivo, que também pode ser um veneno numa situação de emergência. Esse vídeo é bem bacana, eu vou deixar para vocês aqui nos cards do canal e no final desse vídeo você pode acompanhar e ter um pouco mais de conhecimento sobre essa questão. Afinal de contas, o seu corpo ele é preparado para fazer uma regulação termal. Acontece que dependendo do ambiente e das intempéries que você enfrenta, você vai ter muita dificuldade para o seu corpo realizar essa regulação, tanto com muito calor, tanto com muito frio, vento, umidade. E o solo também, inclusive, é um grande ladrão de calor. Então, quando nós falamos de equipamentos de abrigo, você tem que ter um mínimo para você conseguir superar, né, pelo menos um pouco esse problema e tentar evitar danos a ponto de conseguir o seu resgate. Afinal de contas, hipertermia e hipotermia, que são duas coisas diferentes, uma relacionada ao calor, que é quando você tem temperatura excessiva do seu corpo, isso causa grandes danos. Como eu falei, tem um vídeo aqui no canal para vocês sobre o assunto, que está nos cards no final do vídeo, e tem a hipotermia, que é quando você perde o excesso, você perde em excesso a temperatura interna do seu corpo. Basicamente, genericamente, falando ali 35 graus. Quando o seu corpo, a temperatura interna, começa a baixar dos 35 graus, você já começa a sentir a hipotermia. Você já está entrando em uma questão de uma pré-hipotermia e isso só piora se não houver o cuidado necessário. Mas quais equipamentos poderiam nos ajudar nessa situação? Isso pensando no básico necessário para que você possa se virar. Lembrando que, ao mesmo tempo que equipamentos ajudam, sim, o preparador a sobreviver, também a criatividade e aproveitar do local aonde você está fará total diferença. Afinal de contas, tem situações que podem ocorrer em áreas rurais ou áreas mais de natureza, em áreas urbanas também. E não muda, o risco é igual nas duas situações. Mas tanto os equipamentos podem ser úteis para os dois cenários, quanto também você vai ter itens que você pode improvisar dentro desses locais. Então nós temos que nos proteger do chão, nós temos que proteger nossas cabeças, né, uma cobertura, e nós temos que proteger o nosso entorno, para que nós evitemos problemas como esses relacionados aí a essas intempéries. Um dos primeiros equipamentos que nós podemos considerar mais importantes e que serão úteis e serão o básico do básico para a sobrevivência em questão de abrigo é você proteger o seu corpo e é onde entram os sacos de dormir. Afinal de contas, algumas pessoas até falam em barracas, mas como eu falei, carregar uma barraca junto com mais um equipamento de sobrevivência, vamos dizer relacionados a uma única pessoa, se você pode dividir essa carga, ok. Mas, se você não tem como dividir, eu estou considerando esse fator aqui nesse vídeo, o saco de dormir é um item básico do básico. Ele vai proteger o seu corpo das intempéries, ele vai proteger o seu corpo do ambiente.
Naturalmente, você vai encontrar vários tipos de saco de dormir, desde para temperaturas mais moderadas a temperaturas bem mais baixas. Só que considerando a maioria das regiões, e que no Brasil nós não temos regiões tão frias, então sacos de dormir básicos para temperaturas entre 5 graus, por exemplo, ou até zero no máximo, já são sacos de dormir que você encontra com preço até bacana e acessível, e eles sim serão úteis, não são aqueles sacos de quem vai fazer uma montanha, por exemplo, e pegar temperaturas bem extremas. E ele é um equipamento que pode ser útil tanto em qualquer situação, seja uma situação no ambiente natural, seja uma situação na cidade. Sim, porque na cidade, se você ficar ilhado, o saco de dormir, ele nada mais é uma capa que vai ajudar você a manter a temperatura do seu corpo. Lembrando que sacos de dormir, inclusive alguns de valor mais elevado, que são para temperaturas mais baixas, eles estão relacionados principalmente a pessoas que vão fazer atividades outdoor e vão pegar lugares aí bem extremos. Um saco de dormir simples, ele vai conciliar com a roupa do seu corpo, que é uma segunda proteção que você vai ter, ou vamos dizer até a primeira proteção, você vai conciliar esse saco de dormir com a sua roupa do seu corpo que te protege. E, na verdade, você conciliar os dois, pode ter certeza que em situações de frio, você vai ficar muito mais quente e muito mais protegido. Que, inclusive, as roupas corporais é um outro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre a vestimenta ideal para você se proteger em situações extremas, situações de sobrevivência. A aplicação desse saco de dormir na cidade, ou mesmo num ambiente natural, ela é favorável. Mesmo se você fosse para um abrigo, por exemplo, de emergência, onde não tenha um colchonete, o saco de dormir seria um auxiliar para você. E se você está num local em que você vai ter que pernoitar esperando um socorro, o saco de dormir também vai ser muito útil nessa situação. Mesmo numa cidade, embaixo de uma marquise, de uma proteção, ou de um local mesmo dentro da cidade ali que você possa se proteger um pouco com uma cobertura, um saco de dormir poderia lhe auxiliar nessa missão e ele vai te auxiliar nessa missão. Conciliado com o saco de dormir, existe um outro equipamento que também será essencial. Ele pode ser tanto improvisado, com a sua criatividade e aproveitando os materiais do ambiente, ou você pode comprar um equipamento desse que vai também, você vai poder colocar no seu kit e vai ajudar você a carregar ali, você pode carregar na sua mochila e levar com você, que são os isolantes térmicos, geralmente utilizados para camping. Para que serve o isolante? É justamente para o chão não roubar a temperatura do seu corpo, porque sim, o chão rouba muita temperatura. Porém, os isolantes térmicos, os mais leves e compactos, custam caro. E os isolantes mais baratos, eles são volumosos. Nem pesados, eu diria, eles são volumosos. O ideal é você ter um isolamento. Porém, se você não tiver esse isolamento, hoje você tem isolantes aí de EVA, super baratos, e tem isolantes aí infláveis, que custam caro. Porém, são equipamentos que dá para levar numa mochila de emergência, só que você pode improvisar isso no local. Então, dentro de uma cidade, é muito provável você encontrar papelão, você encontrar papel e alguns outros materiais que você pode usar para fazer um isolamento do chão. E esse papelão já vai ser o suficiente para não deixar o chão roubar a temperatura do seu corpo. Já no ambiente natural, por exemplo, como nós vemos aí, inclusive em muitas mídias que tratam sobre sobrevivência mateira, você pode fazer uma forração com galhos, com folhas, para manter você o mais longe do chão possível. Mas a cidade, como nós falamos aqui muito em sobrevivência urbana, é o tradicional que nós vemos, inclusive, hoje em dia. Afinal de contas, nós temos aí, vemos, infelizmente, muitas pessoas que moram na rua e elas usam o papelão para fazer uma forração para poder dormir em cima, e justamente com a ideia de tornar mais quente a ambientação na hora de descansar, certo? Para que o chão não roube a temperatura do corpo. E uma simples camada de papel, papelão ou material semelhante, espuma, por exemplo, coisas que nós achamos na cidade em forma de lixo, de refúgio, serviriam para a gente poder fazer aí uma forração e ajudar a aguentar a gente um período até que a gente possa obter socorro ou se deslocar do local que estamos. Um dos equipamentos que vai auxiliar, inclusive, que nós temos que acrescentar aqui nesse básico do básico, que é um equipamento geralmente barato, leve, fácil de transportar, são os cobertores aluminizados. A manta aluminizada, ela pode ajudar você a melhorar o aquecimento dentro do seu saco de dormir, pode ajudar você numa eventual proteção do solo, se você deitar em cima dele,
Ou mesmo você poderia usar ele como um cobertor de emergência, que é o que ele é. Você se enrolar nesse material aluminizado vai ajudar você a manter a temperatura do seu corpo. Só que existe um detalhe importante a ser considerado. Esse cobertor aluminizado, ele não vai esquentar o seu corpo, ele vai ajudar a segurar a temperatura do seu corpo. Então, a partir do momento que você já tiver com a sua temperatura muito baixa, por exemplo, é óbvio que você vai ficar igual um picolé enrolado nele, porque você já está com a sua temperatura corporal muito baixa. Então, o ideal é que você utilize esse equipamento para evitar a perda da temperatura. Uma vez que você já perdeu a temperatura do corpo, é difícil você fazer a regulação térmica simplesmente só com ali a sua manta aluminizada. Mas é um equipamento barato que vale muito a pena você ter no seu kit de sobrevivência. Aí nós temos as tarpes e as lonas. Eu acho que muitas pessoas, talvez, assim como eu, quando eram crianças, brincavam de fazer um abrigo, às vezes usando uma lona, às vezes brincando em casa quando era criança, usando uma coberta e fazendo a famosa cabaninha, fazendo uma tendinha. Basicamente o conceito é o mesmo. Então as lonas, seja uma lona de obra, que é super barata, leve, e com um bom pedaço você consegue criar uma boa cobertura, uma cobertura simples, ok? Ou mesmo uma lona, que às vezes algumas são mais grossas, lonas principalmente plásticas, que tem mais micras, são um pouco mais pesadas e às vezes um pouquinho mais complicadas de carregar, mas se for um tamanho pequeno, pode ser possível. Uma lona, ou mesmo uma lona de obra, ou uma tarp, que daí você vai pagar mais caro, que são equipamentos já feitos para camping, por exemplo, eles têm um custo mais alto, vão ser muito úteis. Só que se você não pode comprar uma tarp, uma simples lona de boa quantidade de micras, uma lona de obra, já é o suficiente para você criar uma cobertura para sua cabeça, para se proteger das intempéries. Além, é claro, de não pegar chuva, por exemplo, numa situação em que seja, por exemplo, um temporal, chuva ou um ambiente muito úmido. Já vai ser favorável. E é um equipamento básico do básico, com ele você consegue improvisar vários tipos de abrigo diferentes. Lembrando que isso você pode fazer tanto numa área mateira, numa área mais natural, quanto poderia ser feito na cidade. E, é claro, recursos para prender essas lonas nos locais. Então, você ter uma cordinha ali junto para poder fazer o ancoramento dessa lona vai fazer diferença. Uma coisa que nós devemos pontuar com esse vídeo é que a ideia é colocar o básico do básico. Então, se no seu equipamento de sobrevivência você tem uma lona ou uma tarp, já é muito bacana. Para você proteger o seu corpo, um cobertor aluminizado vai fazer total diferença e geralmente é muito barato. E ele pode sim salvar a sua vida. Para o seu conforto, se você precisar ficar no local que está frio, por exemplo, ou mesmo para tentar pelo menos ter um descanso até receber um resgate, um saco de dormir simples, não precisa nem ser do mais caro, ele já vai ajudar você. Geralmente essas forrações dos sacos de dormir tem umas mais chiques, mas geralmente é usado hollow fiber em mais ou menos quantidade, que é o que vai ajudar a regular muito ali para qual temperatura será o saco de dormir. Mas já deixo claro para vocês, eu já fiz vários acampamentos, já fui em vários lugares em que eu dormi em sacos de dormir, inclusive em lugares frios pra caramba, que um saco de dormir de R$ 100 foi o suficiente para mim estar quentinho e dormir bem. Então eu não precisei de nada super elaborado. Ou seja, ao pensar na questão de abrigo, você tem que considerar sempre montar o seu abrigo priorizando o isolamento do chão, proteção contra o vento, a umidade e a retenção de calor. Essas coisas é que vão fazer diferença para a sua sobrevivência quando nós falamos em abrigo. É claro que em situações de calor extremo, a política usada será diferente. Você vai buscar sombra, você não vai ficar embaixo do sol, vai entrar a questão da hidratação também, que faz bastante diferença. Na verdade, eu particularmente considero escapar do frio e de um ambiente úmido muito mais complicado do que escapar do calor. Mas é claro, depende muito da situação. É importante sempre avaliar o peso e o tamanho dos equipamentos, pensando na mobilidade e no transporte em situações de emergência. Não adianta você ficcionar que você vai conseguir levar uma casa nas suas costas, porque esse é um dos grandes dilemas do preparador. Com equipamentos de sobrevivência, é querer carregar coisas demais e, no fim das contas, são coisas que não vão ser viáveis de transportar. Então, nesse caso, menos é mais e vai favorecer tanto para o seu bolso na hora de montar os seus equipamentos de sobrevivência,
quanto também na hora de você se deslocar com esses equipamentos. Como nós vimos, o abrigo não é apenas conforto, é sobrevivência. Saber escolher e usar esses equipamentos pode literalmente salvar sua vida. Se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal. Essa foi Dicas Básico do Básico para Abrigos. Você acha que tem alguma coisa para acrescentar, que poderia ser colocada como básico do básico? Coloca aqui nos comentários do vídeo para enriquecer esse conteúdo. E é claro, inscreva-se e curta o vídeo para ajudar o trabalho do canal Área Z. E aqui no card agora, do final, tem um vídeo falando sobre temperaturas, fugir do calor massivo. É bem interessante que você acompanhe esse vídeo também, que tem dicas bem legais ali. Lembrando que nessa questão de equipamentos básico do básico para a sobrevivência, eu vou trazer outros vídeos aqui para vocês falando do básico em outras questões, como alimentação, água e por aí vai. Coisas que vocês querem saber, como vocês colocaram na enquete ali que eu coloquei disponível para vocês. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo do canal Área Z. Cidade selvagem onde o forte prevalece. Sobrevivência é arte onde tudo acontece. Com mente afiada, vou me manter. Na Área Z eu vou sobreviver.